Olá, amigos. Esta é a nossa 13ª aula da disciplina Literatura Portuguesa 1. E hoje, dando continuidade aos estudos sobre o Barroco, veremos um pouco da obra de dois importantíssimos autores da literatura portuguesa, o Padre Antônio Vieira e a freira Mariana Alcoforado. Então, sem mais delongas, vamos já tratar dos dois autores. A respeito do Padre Antônio Vieira, Alfredo Bose, no livro chamado Essencial Padre Antônio Vieira, ele nos diz o seguinte: o Padre Antônio Vieira passou a sua longa vida entre os cuidados do presente e os sonhos do futuro. À primeira vista, essa junção de constante operosidade e fantasias de visionário deixará perplexo quem quiser traçar sua biografia. O diplomata solerte, o conselheiro de projetos econômicos de longo alcance e o missionário zeloso parecem incompatíveis com o leitor crédulo das trovas do sapateiro Bandarra e o crente na ressurreição de um rei morto havia poucos anos. O homem realista do aqui e agora, convicto da primazia do dinheiro e do poder militar no xadrez da política europeia, é ao mesmo tempo o milenarista que espera o advento iminente do Quinto Império Universal, figurado nas profecias de Daniel. Bom, gente, como vocês podem observar pelas palavras do Alfredo Bose, nós iremos reforçar um pouco mais à frente, o Padre Antônio Vieira não foi apenas um escritor barroco. Ele foi alguém que viveu o barroco, era um ser dividido, como mostra bem aqui a fala do Alfredo Bose, não é? Então nós temos de um lado uma dimensão realista e outra uma dimensão sonhadora, mística, não é? Então, ao mesmo tempo que era alguém que tinha os olhos muito presos ao presente, o momento que se vivia, né? Em que a burguesia dava as cartas do plano econômico, né? Ao mesmo tempo que ele percebia isso, essa mudança de regime, né, econômico, né, ele também ainda estava preso àquela profecia milenarista lá do livro de Daniel, que haveria um quinto império, não é? Lembram lá os que leem a Bíblia, o sonho da estátua que tinham partes. Cada parte da estátua era composta por um material diferente. Então haveria de um dia aparecer o Quinto Império. 4 já tinham sido vencidos. Então havia uma leitura de que esse Quinto Império seria Portugal, né? Então nós vamos observar que o Padre Antônio Vieira, portanto, é um ser barroco, não apenas um escritor barroco. Há dentro dele uma divisão. Okay? Ele cita o Alfredo Bose Bandarra. Quem foi Bandarra, né? Apesar de não ser o assunto, eu trouxe algumas informações sobre Bandarra. Gonçalo Anes Bandarra foi um sapateiro e também profeta, autor de trovas messiânicas que ficaram posteriormente ligadas ao sebastianismo e ao milenarismo português. Então é bom que se diga que quando ele escreve o livro, né, nós não temos ainda o desaparecimento do Dom Sebastião, né? Ele morre em 1556, ok? E o desaparecimento dele são 2 anos antes de 1580, né? Aliás, 3 anos, né? Então nós temos ainda alguns anos à frente. Então o livro dele foi lido depois como sendo uma profecia sobre o que veio depois de ser chamado de sebastianismo. Então suas trovas tratavam da vinda do encoberto e o futuro de Portugal como reino universal. Esse encoberto é uma espécie de Messias, né? Foi processado pela Inquisição de Lisboa devido à desconfiança de que suas trovas contivessem marcas de judaísmo.
no fim do século XVI, sua obra foi incluída no catálogo de livros proibidos, aqueles livros que eram queimados, né? Eu deixei inclusive uma imagem para vocês de uma estátua, né, do profeta Bandar, que hoje que está localizado na cidade de Trancoso, em Portugal. Então, sobre o padre Antônio Vieira, que acreditava, não é, portanto, nas profecias do Bandarra, eu trouxe uma cronologia, longa, porque ele viveu muitos anos, né? E eu vou aqui passar para vocês apenas alguns pontos. Em 1608, ele nasce em Lisboa. Aos 6 anos de idade, vem para o Brasil com a família, porque o pai dele foi nomeado escrivão da relação na Bahia. Bahia ainda era escrito com... aliás, continua sendo, né, com H. E aí ele entra no colégio de jesuítas, assiste à invasão holandesa, né? Ele inclusive se refugia com os outros jesuítas numa aldeia do sertão. Primeira vez que ele prega é em 1633. 1635 é ordenado sacerdote. E aí eu vou pulando algumas coisas. Ele declara-se em 1643 favorável aos cristãos novos. Os cristãos novos, nós já sabemos, eram os judeus que se convertiam ao cristianismo. Boa parte deles apenas para se livrar das fogueiras da Inquisição. E ele apoia os cristãos novos, que eram mal vistos, né, na Europa. Aliás, há muito tempo, né? É só lembrar, por exemplo, em Shakespeare, você tem lá o Mercador de Veneza, o vilão é um judeu, né? Sempre o judeu associado ao agiota e tal. Então ele se declarou favorável aos cristãos novos, ok? Vou seguindo aqui, pulando, fazendo alguma... foi à Holanda exercendo atividade diplomática, foi à França. Em 1652 ele passa a ser missionário no Maranhão. Em 1654 embarca para Lisboa a fim de obter novas leis favoráveis aos índios. Foi um grande defensor dos índios. Pena que há um comportamento dúbio em relação aos negros, nós vamos falar um pouco depois. Em 1655 prega o famoso o Sermão da Sexagésima, né? 1655. Em 1661 é expulso do Maranhão com outros jesuítas, porque pela defesa dos índios. Em 1663 é desterrado para Coimbra, e aí ele depõe no Santo Ofício. Ele ficou muito perto de ser condenado pelo Santo Ofício. E em 1665 é preso, inclusive, pela Inquisição. Em 1666 entrega a sua defesa e é interrogado várias vezes pelo Tribunal da Inquisição. Em 1667 é impedido de pregar. Em 1675, né, é louvado pelo Papa, que o isenta da Inquisição, em 1675. 1679 sai o primeiro volume dos sermões. É uma reunião de cerca de 200 sermões. A rainha Cristina da Suécia, né, o convida para ele ser seu confessor, quer dizer, ele iria morar, né, lá na Suécia, e ele recusa. Em 1681 volta à Bahia e aos trabalhos de evangelização. E em 1697, aos 89 anos,
que era um prodígio para a época, né, que se morria muito jovem. Em 1697 morre na Bahia no dia 18 de julho, aos 89 anos. Ok? Então foi uma vida muito atribulada. Viajou bastante, né, pela Europa e demonstrou sempre ser uma pessoa do intelecto privilegiado. Entre as obras que ele escreveu, né, estão o famoso livro dos Sermões, em 16 volumes, cartas, cerca de 500 cartas, publicadas em 3 volumes, História do Futuro, é uma obra de caráter profético messiânico sobre o futuro de Portugal, foi publicada após a morte dele, Esperança de Portugal, que foi o livro que rendeu todo aquele processo, né, pelo Tribunal da Inquisição, e teria escrito uma outra obra, uma nova obra, chamada Clavis Profetarum, quer dizer, Clavis é o porrete, né? O porrete do profeta. Essa obra não foi publicada e está desaparecida, ok? Clavis Profetarum. Então, em Dialética da Colonização, voltando àquilo que eu já havia anunciado, Alfredo Bose mostra como o Padre Vieira foi um homem dividido. Essa oposição interna, além daquilo que nós destacamos já antes na fala dele, de ser um homem ao mesmo tempo do presente e do futuro, era também um homem visionário, era um homem que estava preso ainda àquelas profecias milenaristas, né? Então, essa oposição interna fica bastante evidenciada em relação à hesitação e até mesmo silêncio em relação aos negros. Então, se ele defendeu ardorosamente a libertação dos índios, né, que eles não fossem cativos, por outro lado, em relação aos negros, ele se cala, ou pelo menos ele lança mão de malabarismos retóricos, né? Isso porque, gente, à época, a colônia, Brasil, dependia muito do braço escravo, né? Não tinha ainda o desenvolvimento que tinha a Europa. E essa questão econômica, não é, pesou bastante. Então, como sacerdote, como humanista, ele deveria defender também ardorosamente a defesa do negro. Agora, esse outro lado dele, economicista, né, fazia com que ele percebesse que o negro era importante naquele momento para girar o maquinário econômico da colônia. Então, quando ele prega para os negros, ele tem alguns sermões dirigidos exclusivamente para os negros, ele tenta fazer com que os negros se conformem com o seu estado. Ele tenta suavizar, né, aliviar o peso do cativeiro. Então vamos ver aqui quais são os argumentos que ele utiliza para isso, né? Inclusive essa retórica foi chamada pelo Alfredo Bose de moral da cruz para os outros. Eu crio todo um arsenal, mas para que o outro que sofre suporte. Eu não quero isso para mim, só para ele lá. Então a primeira coisa que ele dizia era que o negro em tudo imitava Cristo. Cristo carregou um pesado madeiro. Também o escravo movimentava o moinho na época, né? Muito pesado, de madeira. Ele também carregava o peso da sua cruz, né? Se Cristo foi chicoteado, o negro é também, e por aí vai. Então, em tudo, ele deveria
se orgulhar no sentido de que, a palavra nem é orgulhar, né? Deveria se conformar, porque assim como Cristo sofreu e foi galardoado e foi honrado depois da sua morte, assim também o escravo viria a ter no futuro a recompensa por todo o sofrimento. A segunda retórica é que o escravo servia não ao seu amo, mas ao próprio Deus. E ele tinha argumentos na Bíblia, né? Em Colossenses capítulo 3, versículos 22 e 23 é dito: vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo somente para agradar os homens, mas para agradar o próprio Deus, né? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Então o escravo servia não ao amo, servia ao próprio Deus, né? Em Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10 é dito: exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então essa retórica, né, da antiguidade é trazida aqui em favor desse argumento, né, de que o escravo deveria servir a Deus e não ao amo. O terceiro argumento, para mim, é o pior de todos. Ele diz que a vinda do escravo lá da África, né, para o Brasil foi em tudo um ganho. Porque se ele ficasse lá na África, ele continuaria servindo ao demônio, aos falsos deuses, né? Então, se a vinda dele foi em tudo sofrimento na carne, no espírito foram só lucros, só benefícios, né? Só lucros. Então, com esses argumentos, ele tentava confortar o negro, mas eu prefiro dizer que ele procurava confortar a si mesmo, a sua própria consciência, né? O lado sacerdotal e humanista clamavam por outra postura. Então ele tenta de alguma maneira silenciar esse seu outro lado, essa sua outra metade. Então Alfredo Bose diz o seguinte: a moral da cruz para os outros é uma arma reacionária que através dos séculos tem legitimado a expoliação do trabalho humano em benefício de uma ordem cruenta. Cedendo à retórica da imolação compensatória, Vieira não consegue extrair do seu discurso universalista aquelas consequências que, no nível da praxe, se contraporiam de fato aos interesses dos senhores do engenho. Então, libertar o escravo, lutar pela libertação do escravo é entrar em rota de colisão com o senhor do engenho. A condição colonial erguia mais uma vez uma barreira contra a universalização do humano. Os direitos humanos eram só para alguns, né? Não eram para todos. Só ia até onde a economia permitia. Ok? Infelizmente se observa essa oposição nos nossos dias, né? Economia versus saúde versus o direito do ser humano. Aqui eu trouxe, gente, um breve resumo dos principais sermões dele. É claro que tem algo de subjetivo, né? Por que são esses aqui? Mas são os sermões mais falados, né? São os sermões em que há inequivocamente, né, uma complexidade de pensamento, uma elaboração de argumentos muito finos. Então, o primeiro sermão que eu selecionei aqui foi o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. Então, lembrem que ele assistiu à invasão dos holandeses, né? Então, os holandeses cercavam a cidade de Salvador e Vieira, com apenas 32 anos,
prega o que talvez seja o seu mais ousado e impressionante sermão, diante de uma população amedrontada na igreja de Nossa Senhora da Ajuda. E o pregador, em vez de se dirigir à plateia, fala ao próprio Deus. Aliás, isso era uma prática em vários sermões dele, né? Então ele se dirige direto ao próprio Deus e diz: acordai, Senhor, porque dormis. É a ousadia dele. Eu fico imaginando às vezes, pessoal, como deveria ter sido incrível uma pregação desse homem, né? Eu fico imaginando o uso da voz, né, para marcar os sentimentos, né? Eu fico imaginando o movimento dos braços, né? As pausas. Era realmente uma pessoa incrível. Então, para além da escrita, havia todo um mise-en-scène, né? Havia toda uma elaboração teatral, né, do texto dele. Então você observa lá como ele vai marcando posicionamentos, né, do personagem. Ora fala com Deus, ora se volta para ele, né? Ora fala para si mesmo, perguntas retóricas, né? Perguntas que ele mesmo responde. O segundo sermão é o sermão do mandato, que é de 1650. Eu coloquei aqui na ordem cronológica, né? Nesse sermão do mandato ele fala sobre o amor místico de Cristo, né? Considerado um dos mais belos e mais perfeitos sermões que ele produziu. O sermão de 1654, chamado Sermão de Santo Antônio aos Peixes, pronunciado no Maranhão, no auge da luta dos jesuítas contra a escravidão dos índios. Vieira demonstra sua veia satírica, representando os vícios dos colonos através do comportamento das diversas espécies de peixes, né? Observem como era uma pessoa inteligente, né? Então ele usa esses recursos literários, as metáforas, né, para falar, né? Ele lança mão do concreto para falar de coisas abstratas. O sermão da sexagésima, né? É bom que se diga porque esse título, né? Sexagésima era no calendário da igreja o segundo domingo antes do primeiro dia da quaresma, ou seja, aproximadamente 60 dias antes da Páscoa, né? Por isso sexagésima, que vem de 60 dias antes da Páscoa, né? Então no sermão da sexagésima, Vieira ele faz uma crítica ao estilo cultista, né? Então, como nós já sabemos, o barroco, você tem o viés conceptista, que tem a ênfase no conteúdo, e o viés cultista, que é no jogo de palavras, né? Você pode fazer qualquer bobagem, desde que você saiba usar aqueles jogos de palavras, antíteses, paradoxos, né? Hipérbatos, todos esses jogos de palavras, criando uma espécie de charada, né, na superfície do texto. Então, o padre Antônio Vieira era absolutamente contra esses cultistas. Tinha todo esse linguajar, mas não dizia nada, né? Lembrei agora do Odorico Paraguaçu, do Bem Amado, uma peça do Dias Gomes, que depois virou minissérie, né? Então é todo um conjunto, um jogo de retórico, de palavras que não tem sentido nenhum. Tão bonito que ele disse, mas o que é que mesmo que ele falou? Pois bem, essa crítica ao estilo cultista é feita no Sermão da Sexagésima, que foi pregado na Capela Real, no Maranhão. Ok? Então, eu reuni aqui algumas marcas do estilo do Padre Antônio Vieira. Então isso aí vai ser comum aos vários sermões que ele escreveu e proferiu, né? Primeiro, um gênio da língua, um domínio incrível do vernáculo, né?
saber enciclopédico, embora utilizando muitas vezes os procedimentos estilísticos do cultismo. Então muitas vezes ele usava todas aquelas figuras de linguagem, e ele é marcadamente um autor conceptista, ok? Como autor conceptista, Vieira dá grande importância à ordenação discursiva, seguindo rigorosamente a estrutura clássica. O sermão, gente, ele tem uma divisão, assim como a epopeia, não é? Impressiona sua capacidade de obter efeitos extraordinários, sem lançar mão de exageros sintáticos ou de rebuscamentos metafóricos. Seu discurso é extremamente engenhoso, no sentido seiscentista, extremamente inventivo e original, sem contudo ser pedante e obscuro. Então eu falei da questão da estrutura dos sermões, né? Então você tem aqui essa divisão. Primeiro, a introdução. Segundo, a demonstração. E terceiro, a conclusão. Dentro de cada uma dessas partes você tinha subdivisões. Então, dentro da introdução, compreende o tema e a exposição, né? O tema era sempre extraído da Bíblia. E a exposição, ele mostra como esse tema vai ser tratado, com a perspectiva que ele vai tratar esse tema. Na demonstração, também chamado de argumentação, ele desenvolve o tema, né? Ele geralmente fazia perguntas que ele mesmo respondia.